E aqui chegamos ao final da terceira rodada. Nosso time do canal aqui ficou com 50 pontos. 170 pontos no total, 3.119.000. Voltamos para a posição da primeira rodada lá, ganhamos 300.000 posições aí. Nossa defesa foi péssima, o Ward tomou 2 gols do Southampton, Leicester péssimo no campeonato aí nesse começo, acabou fazendo 1 ponto. Chelsea tomou 3-0 do Leeds, também o James fez apenas 1 ponto. O City fez o melhor jogo de todos, 3-3 com o Newcastle, o Walker também fez só 1 ponto. O único que respondeu na nossa defesa foi Ben White, que fez 7. O Arsenal teve o saldo de gols e ele ainda garantiu o bônus 1. Nossa problema, vamos dizer assim, na rodada foi o nosso banco, né? Meslier 7 pontos, goleiro do Leeds que jogou contra o Chelsea. E o Perisic 12 pontos que a gente acabou deixando no banco. Deu uma assistência e pegou bônus 3 no jogo do Tottenham. Nosso meio de campo correspondeu, Martinelli deu uma assistência, Salah acabou fazendo 1 gol e pegando o bônus 1. Luiz Dias não fez nada, Monte nada, Gross 3 pontos normais e 3 da assistência. No ataque, Jesus 4 pontos e Haaland 12, sendo nosso capitão. A maioria escalou Salah, Jesus e Haaland. Haaland ficou no meio, 6 pontos. Então, capitão, essa rodada não influenciou tanto aqui para o nosso time. No geral, nós estávamos com uma média de 60 pontos, agora caiu um pouquinho para 57, mas ainda tem muito coisa para rolar. Os primeiros colocados lá estão com 260 pontos, mas já usaram os chips, né? Já usaram o triplo capitão, já usaram o bench booster, e tudo isso aí lá na frente eles vão caindo, a gente vai subindo. Então tem muita coisa para mudar aqui ainda. E agora, analisando a nossa tabelinha lá no site do especialista, fantasypremierleaguebrasil.com.br, a gente tem aqui nos próximos jogos, agora da quarta rodada lá até a 9ª, o Arsenal ainda tem uma sequência não tão tranquila, mas ainda assim é um pouco favorável. Tem o Manchester United aqui fora de casa e o Tottenham lá. Quais mais? O Chelsea tem uma sequência tranquila, apesar de pegar o Liverpool lá na 8ª rodada. O Liverpool tem uma sequência, apesar de estar mal no campeonato, né? Tem uma sequência mais tranquila agora, 4 jogos aqui, sendo 3 deles em casa, né? Só o Everton fora, que é o clássico, que também está mal no campeonato, e depois pega o Chelsea, mas tem 4 jogos mais tranquilos. O Manchester City, todo jogo é mais tranquilo, né? Mas agora ele pega 2 jogos em casa contra o Crystal Palace e o Nottingham Forest. O Manchester United ganhou do Liverpool, deve vir um pouco mais animado, apesar que o Southampton está bem no campeonato e vai jogar em casa, né? Então tem essa diferença. O Tottenham, que vai pegar o Nottingham Forest fora de casa, o West Ham, que está na lanterna, o Fulham, então também tem uma sequência um pouco mais tranquila aqui. E aí os times que estão surpreendendo, né? O Leeds, por exemplo, vai pegar o Brighton fora, o Everton em casa, o Brentford e o Nottingham Forest. Então são 4 jogos aqui mais favoráveis também, como a gente vai ver aqui o Rodrigo tá muito bem cotado. O Brighton também, Leeds, Fulham, Leicester, Bournemouth, Palace. São 5 jogos e ele está muito bem no campeonato, apesar de ter empatado o jogo jogando em casa, os 2 fora acabou ganhando. O Brentford também, Everton, Crystal Palace, Leeds e Southampton. E aqui, mais algumas estatísticas aí pra gente analisar para essas próximas rodadas. Então, nas 3 primeiras rodadas, às vezes, os jogadores que deram mais passes chaves. O que seriam esses? Aqueles que criam grandes chances, que você deixa o cara na cara do gol, que você dá aquele lançamento, aquele cruzamento, que o atacante perde o gol, vamos dizer assim, que é estar cara a cara com o goleiro. Então temos lá De Bruyne, né? Como sempre, todo ano o melhor da liga. Aí, em 3 rodadas ele deu 12 passes. O Harrison do Leeds, pelo valor, está muito em conta aqui. 12 passes também, 12 chances criadas em 3 rodadas. Logo atrás o Salah, né? Não temos o que falar. E o Gundogan. O Gundogan, pelo valor, também é atrativo do City, né? 7,5, visto que os outros meio-campos custam 8. Só que é aquela história do Guardiola, né? Tem jogo que ele joga, tem jogo que ele não joga e assim por diante. Apesar do Everton estar mal das pernas, o Ayoub já deu 8 passes para gol, assim, que os atacantes não fizeram, né? Porque se o Everton tivessem feito, o Everton não estava lá na zona de rebaixamento. O Cresswell, lateral lá do West Ham, também lanterna, mas já achou os companheiros lá 8 vezes. O Ward-Prowse do Southampton já deu algumas assistências também, 8. Temos aqui o Tooney, atacante do Brentford, que além de fazer seus gols, também ajuda a criar chances. O Gross, que está no nosso time, também 7 passes chaves. E o Andrés Pereira lá, nosso descarte, que também deu uma assistência lá na rodada anterior, já criou 7 chances aí para os atacantes.
E continuando aqui com as estatísticas também dessas 3 primeiras rodadas, nós temos as finalizações para fora em azul e as finalizações no gol em brancas. Então, liderando essa estatística, nós temos aí o Mitrovic, atacante do Fulham, fez alguns gols aí já. 8 chutes no gol e 7 fora, então 15 finalizações em 3 jogos, média de 5 por jogo, muito bom. Apesar de ter feito um gol de pênalti e perdido um pênalti também. O Rodrigo, brasileiro aí, atacante do Leeds, está custando 6.3, vai ser a nossa troca para essa rodada, já entrou no lugar do Mount aqui no nosso time do especialista. Atacante custando 6.3 no meio campo, numa fase espetacular, e artilheiro da Premier League nessas 3 primeiras rodadas, com o Leeds tendo uma sequência fácil, como a gente acabou de ver, já deu 13 finalizações, 7 para fora e 6 no alvo. Inclusive dessas 6, ó, ele fez 4 gols, então a média dele aí de acertos está ótima. Em terceiro lugar, o Haaland, 6 no gol e 5 fora. Gordon, do Everton, 10 finalizações, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Gabriel Jesus, 10 finalizações. Madison, do Leicester, 10 finalizações. Trossard, meio campo aí do Brighton, 9. De Bruyne, 9. Então, como a gente pode ver, tem alguns que aparecem nas duas, né? De Bruyne tanto criando chances quanto aparecendo para finalizar. O Darwin Núñez não jogou essa terceira rodada porque estava expulso e suspenso. Então, mesmo assim, ele já aparece aqui com 9 finalizações. E lembrando que na primeira rodada ele acabou começando no banco, né? Então, aqui em um jogo e meio ele já está com 9. É muito bom. Harry Kane, Son, Gray, Wilson, Zaha, outro meio campo aí, excelente. Neco Williams, defensor do Nottingham Forest, Ings, Mount e Souček. E aqui o nosso time para a quarta rodada. O mercado fecha aí sábado às 7 horas da manhã. Então nós vamos entre Meslier e Ward. Vou de Meslier, pego o Brighton fora de casa. Não espero saldo de gols, né? Mas é as nossas opções. White pega o Fulham em casa, James pega o Leicester em casa, o Walker pega o Crystal Palace em casa e o Perisic pega o Nottingham Forest fora de casa. Vamos com os 4 zagueiros aí, 4 laterais, né? No meio de campo, Martinelli enfrenta o Fulham, Salah contra o Bournemouth, vai ser o nosso capitão essa rodada. O Liverpool precisa ganhar jogando em casa. O Salah já fez 2 gols aí nesse começo de temporada. Eu acredito que seria um jogo para o Liverpool aí fazer uns 3, 4 gols no Bournemouth. Eu acredito que seria um jogo aí para o Liverpool fazer uns 3, 4 gols no Bournemouth. Mas vamos esperar aí para ver. Mas será a nossa aposta no capitão. Luiz Dias pega o próprio Bournemouth. Rodrigo, a nossa troca. Tiramos o Mount do time, acabou não correspondendo aí nessas 3 primeiras rodadas. Provavelmente vai fazer gol nessa, né? É a lei do Fantasy aqui, a gente tira do time, ele faz o gol. Mas entra o Rodrigo aí, do Leeds, brasileiro, que vai pegar o Brighton. Por isso, vamos torcer aí para ter gols. E no ataque, Gabriel Jesus enfrenta o Fulham e o Haaland pega o Crystal Palace dentro de casa. Jesus contra o Fulham também é uma ótima opção e Haaland contra o Crystal Palace também são uma ótima opção de capitão. Provavelmente vai ficar bem dividido igual rodada passada entre esses 3. Na minha análise, como o City joga em casa, o Palace deve fazer aquela linha de 5 atrás lá, com o Zaha na frente isolado, jogar no 5-4-1 com o Zaha puxando os contra-ataques. Como no primeiro jogo dentro de casa o Haaland quase não tocou na bola, né? Tocou na bola só 6 vezes, apesar disso deu uma assistência, mas eu vejo ele muito encaixotado ali, não participando tanto do jogo, e assim até o Guardiola acabou trocando ele com 70 minutos, ele jogando dentro de casa. Então, por isso eu não vou colocar ele como capitão. O Gabriel Jesus, aí pegando o Fulham dentro de casa, seria uma ótima opção também. Mas como o Arsenal acaba variando ali bastante quem faz os gols, né? Apesar do Jesus ter participado muito bem nesses últimos jogos, também é uma excelente opção aí de capitão. Mas no caso, eu vou manter a faixa aqui no Salah. O banco é nosso fixo, né? Greenwood, Patterson. O Gross seria uma boa, ele já ajudou a gente na rodada passada dando uma assistência. Por que eu coloquei ele no banco? Porque ele pega o Leeds. Apesar de jogar em casa, o Brighton, eu tenho um goleiro que vai jogar contra ele. Então, vou ter que torcer contra, né? São as rodadas aí que acontece isso. Nosso meio campo jogando contra o nosso goleiro. Eu podia até colocar ele aqui no lugar de algum dos defensores, né? Que o que mais dá ponto aqui, se não for o saldo de gols, só é basicamente gols e assistências. Então, sempre apostando aí no meio de campo e no ataque. Mas vou ter que manter ele no banco aí essa rodada.